Oba! No vídeo de hoje eu vou te falar sobre plantas que podem ser colocadas no mesmo vaso para a gente fazer um arranjo. Plantas que combinam, que dão um match. E esse tipo de arranjo, além de lindo e estiloso, a gente ganha em espaço, já que um vaso com várias plantinhas ocupa menos espaço do que vários vasinhos espalhados. Só que existem algumas regras para que o arranjo fique bonito e as plantas se desenvolvam bem. E eu vou te contar tudo nesse vídeo. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você todo o meu conhecimento e minha experiência em como cultivar e decorar a casa utilizando as plantas. Esses vasos podem ser feitos de diversas maneiras, com vários tipos de plantas, em vasos diferentes. E eu vou te falar os 3 passos que você precisa seguir para também fazer um arranjo bonito aí na sua casa. Mas antes de tudo, eu quero te falar a parte mais importante desse vídeo. Nós precisamos escolher plantas que gostem de ser cultivadas do mesmo jeito. Então, se você quer fazer um vaso para colocar no seu jardim, num ambiente que receba sol durante todo o dia, você precisa escolher plantas que gostam de sol. Da mesma maneira, se você for fazer um arranjo para colocar dentro de casa, num cantinho que não tem sol, apenas luminosidade, você precisa escolher plantas de sombra. E da mesma maneira, precisamos escolher plantas que gostem de ser regadas do mesmo jeito. Por exemplo, se eu colocar uma zamioculca que gosta que o solo seque bem entre uma rega e outra, junto com uma samambaia que gosta que o solo se mantenha levemente úmido, uma delas não vai sobreviver. Isso porque no mesmo vaso, no mesmo substrato, elas vão ser regadas, adubadas, cuidadas da mesma maneira. E o primeiro passo para a gente começar a fazer esses arranjos é escolher plantas que sejam da mesma família botânica, porque assim elas vão ter necessidades muito parecidas de cultivo. Por exemplo, fazer arranjos só com suculentas ou somente com cactos. Todos eles vão gostar de receber sol, vão gostar das regas espaçadas e dentro dessa mesma família vejam quantas cores, quantos formatos diferentes. Nós também podemos fazer arranjos só com plantas da família das samambaias. Algumas têm as folhas crespinhas, outras têm as folhas lisas, outras têm as folhas prateadas. Todas elas gostam de ambiente com bastante luz, sem sol direto e que o solo se mantenha levemente úmido. A gente também pode fazer arranjos só com espadas de São Jorge ou de Santa Bárbara, aproveitando esses formatos diferentes. Uma outra opção é montar arranjos somente com orquídeas epífitas. Todas elas vão gostar de receber um solzinho fraco, regas espaçadas e o mesmo substrato. Existem tantas cores que esse arranjo também vai ficar lindo. Então vejam como esse passo é simples e fácil e a gente consegue dentro da mesma família botânica criar arranjos bem diversificados. Agora, se você quer fazer um vaso um pouco mais avançado, misturando um pouco mais as plantas de famílias diferentes, não tem problema, desde que elas gostem de ser cultivadas do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu tenho um vaso aqui com uma arácea e uma marantácea, mas elas gostam das mesmas coisas. Então, você pode pesquisar antes de plantar o seu vaso e saber do que aquela planta gosta. Lembrando sempre que planta de sombra junto com planta de sombra, planta de sol junto com planta de sol, planta que gosta de regas espaçadas junto com as plantas que gostam de regas espaçadas e assim por diante. E o segundo passo é na hora da escolha do vaso e nós precisamos pensar que o tamanho do vaso precisa comportar todas as plantas que nós vamos colocar juntas, já pensando que elas precisam de espaço para crescer. Eu gosto de fazer um teste e eu coloco os potinhos plásticos mesmo dentro do vaso para verificar se o espaço é suficiente. Os vasos tipo bacia, que são mais baixos, com a boca grande, eles são ótimos para essas composições, principalmente para plantas que não têm raízes muito profundas.
Os vasos tipo floreiras, que são mais compridinhos, também são excelentes alternativas para esses arranjos. Em relação às cores, eu prefiro usar vasos com cores mais neutras ou de uma única cor, para que a gente consiga destacar as plantas e o vaso não crie muita confusão visual. Afinal, várias plantinhas juntas de cores, formatos e tamanhos diferentes já trazem bastante informação para esse arranjo. E o terceiro passo é para quando nós formos criar um arranjo com plantas que gostem das mesmas formas de cultivo, mas que tenham formatos diferentes. E aí, para que uma não esconda a outra, para que todas tenham destaque dentro do arranjo, a gente pode utilizar uma fórmula que é conhecida como a fórmula dos 3. A gente precisa escolher uma planta que seja mais alta, mais vistosa para dar a altura do arranjo, uma planta que dê volume, que dê preenchimento no meio do arranjo e uma planta pendente para que dê suavidade caindo na borda do vaso. Ela é uma fórmula, uma sugestão, mas não é uma regra restrita e a gente pode utilizar, por exemplo, apenas 2 formatos dessas plantas sugeridas. Por exemplo, uma planta mais alta e uma planta pendente. A gente tem que soltar a criatividade para criar esses arranjos, mas conhecer essa fórmula dos 3 e nos informar sobre os formatos das plantas ajuda para que a gente crie arranjos mais harmônicos. E antes de eu te mostrar os vasos que eu fiz com várias plantas, eu quero te pedir, se você estiver gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilha com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não se esqueça, clique em se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. E desses vasos que eu vou te mostrar, alguns deles eu mostrei o passo a passo do plantio nos vídeos aqui do YouTube. Então vou deixar o link para que você possa assistir depois. Vamos começar por esse vaso de espada de Santa Bárbara, uma mais alta e as rosetas na base. Eu cultivo dentro do meu escritório, recebendo bastante luminosidade e um solzinho bem fraquinho. Mas como a espada de Santa Bárbara e a de São Jorge são bem versáteis, seria um arranjo que também poderia ser cultivado em ambiente externo. Aqui do lado eu tenho um lírio da paz mini e uma samambaia. Plantas que gostam de um solzinho fraco e solo mantido levemente úmido. Aqui eu tenho um arranjo com 3 suculentas para te mostrar que esses arranjos também podem ser feitos em peças menores, não precisa ser sempre peças grandes com várias plantas. Uma composição assim menor também fica muito charmosa. Desse lado eu tenho uma alocásia com uma calateia, com as folhas muito lindas, pintadinhas, num vaso verde, floreira, mais compridinho e que ficou muito bonito. Também tenho esse vaso de suculentas que eu mostrei aqui no canal. Eu incluí, além das suculentas, um coelhinho decorativo e um tronco. Esse vaso de suculentas é cultivado em ambiente externo, recebendo o sol durante pelo menos 4 horas todos os dias. E também tenho essa composição que eu gosto muito, com vários tipos de folhagens. Tem um tronco central, as folhagens têm cores bem diferentes, rajada de branco, mais chocolate, pintadinha, criando essa diversidade nesse arranjo. E agora, para te inspirar ainda mais e te mostrar que as possibilidades de criação de arranjos são enormes, eu vou te mostrar algumas imagens de vasos lindíssimos que foram feitos utilizando essas dicas que eu te ensinei nesse vídeo. Nós entramos em contato com a Proven Winners, um produtor de plantas e flores lá dos Estados Unidos. E como lá a criação desses arranjos é uma coisa muito usual, eles têm imagens para inspirar as pessoas dentro do site deles. E eles nos autorizaram a compartilhar nesse vídeo com vocês. Vou deixar o link do site deles fixado aqui nos comentários. Eu vou fazer um comentário sobre cada uma dessas imagens. Vamos lá!
O primeiro vaso aqui, a gente tem uma angelônia, que é essa planta mais alta na parte de trás, a dália vermelha fazendo esse preenchimento no meio, e por enquanto ainda elas estão curtinhas, mas foi escolhido a flor canhota e a eufórbia hip hop, que é essa branquinha ali na lateral, para serem as plantas de caimento. Ficou um arranjo lindo, utilizando bem essa fórmula dos 3 que eu comentei no vídeo, e nas cores lilás, vermelho e branco, que é uma harmonia bastante utilizada fora do Brasil. Nesse segundo vaso, um vaso de cor neutra, tá lindíssimo. As plantas mais altas atrás são alocásias e papiros. E como preenchimento tem um coléus mais rajado, uma petúnia amarela, que com o tempo vai ficar um pouco mais pendente, e uma outra planta variegata no canto direito, dando esse detalhe bem pendente para o vaso. Essa outra composição, num vaso bem cheio, com bastante planta, com cores bem vibrantes, tem eufórbia, tem coléus, tem petúnias, e o vaso escolhido tem uma cor mais escura para destacar as flores. Esse outro vaso também com cores bem bonitas, um lilás que passa para um rosa claro, para um branquinho da eufórbia hip hop, e aqui o vaso está bastante combinando com a cor da planta de preenchimento, que tem esse tom mais roxo. Tá linda essa composição. Esse outro vaso agora com um vaso amarelo, uma cor bem forte no vaso, e as plantas utilizadas, um capim dando altura, um coléus do lado direito com esse rajado mais avermelhado, e a planta pendente é uma batata doce roxa, que esse tom mais escuro contrastou bem com o vaso e ficou uma harmonia lindíssima. Esse outro um pouco mais colorido, mas com cores suaves nos tons de rosa, amarelo, branco, também ficou muito delicado. Aqui a altura central é marcada pelo papyrus e 2 petúnias de cores diferentes, fazendo o papel da planta pendente. A petúnia vai crescendo e vai ficando cada vez mais caidinha na borda do vaso, dando esse efeito pendente muito bonito. Aqui também foi utilizado o papyrus de altura, o coléus de 2 variedades diferentes e a petúnia amarela. Esse vaso bem escuro ficou muito chique, ele tem uma alocásia dando altura, o coléus dando preenchimento e a petúnia amarela e um aspargo dando o efeito pendente. Aqui um arranjo bem em tom de roxo, lilás e branco, e ficou lindíssimo, utilizando uma sálvia de altura, petúnia, acho que é uma flor canhota e uma outra plantinha pendente. Agora eu quero saber de você, me conta a verdade, depois de ver tantas imagens lindas, se você não ficou super inspirada a também fazer um arranjo aí na sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e até lá!